Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Tarde bonita. E eu quero começar perguntando a você que está nos assistindo, até nos ouvindo, os planos que você fez no início do ano, na virada do ano, ali naquele Réveillon. Você está firme? Não, eu prometo que vou ler a Bíblia toda. Você está firme? Já está passando de Gênesis, já está entrando em Êxodo? Como é que está aí? Prometeu que ia treinar, que ia deixar de comer doce, que é o meu caso, né? Eu já furei algumas vezes, mas estou voltando. Comer doce. As outras disciplinas espirituais, estou pedindo graça a Deus, tá bom? Mas estamos aí no início de um novo ano, 2026. E o desejo do coração é que você se pareça mais com Cristo. O meu desejo é me parecer mais com Cristo. Tantas coisas que aconteceram em 2025, as coisas que eu vi, que entristeceram o Senhor, eu quero evitar. As coisas que eu vi que alegraram o meu coração, porque eu vi que é coisa dele mesmo, de Deus. Então eu quero repetir e intensificar mais. É esse o seu desejo também? Então vamos lá, mais um momento de pastoreio. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Eu convido você a abrir sua boca, viu? Fique só escutando, não. Abra sua boca, cante com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa tarde. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a estar louvando juntamente conosco. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus.
este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração,
com todas as minhas forças e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Meus amados, que bom louvar ao Senhor, que bom cantar louvores ao seu nome. Então, esse momento, depois de nós termos louvado, é um momento de falarmos com Ele. Que meio de graça maravilhoso que é orar, falar com o Pai, poder lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Qual é a sua ansiedade? A sua ansiedade é sobre a política do país, a sua ansiedade é sobre a parte financeira, a sua ansiedade é sobre a saúde, talvez algum exame que você fez, que o resultado, né, o médico franziu as testas, a testa. Qual é a sua ansiedade? A Bíblia diz que é você lançar sobre ele todas essas suas ansiedades. Por quê? Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Tem cuidado de nós. Amém? Então vamos orar. Vamos lançar sobre o Senhor essas ansiedades, contar a Ele os nossos problemas. Ele nos escuta, você sabia disso? Tem um texto na Bíblia que diz que os olhos do Senhor estão atentos às orações. O ouvido dele está aberto, e a mão dele está estendida para nos abençoar. Vocês não têm recebido ainda porque vocês não pedem, foi isso que Jesus falou. Peçam para que a vossa alegria seja completa. Né? Nós vamos pedir ao Senhor. Eu lhe convido a estar orando comigo. Vamos orar? Meu Deus, que momento bom! Esse momento pastoreio é uma bênção para a minha vida e eu tenho certeza que é um momento bom para a vida de todos esses meus irmãos que estão ouvindo. Por isso eu te peço, Senhor, muitas pessoas que eu nem sei quem são, que estão nos ouvindo, eu não conheço, não sei as dificuldades, os problemas, tu sabes, Senhor, e eu te peço, vá agora, seja num leito de hospital, de alguém que está enfermo ou desenganado, vá agora, Senhor, e afofe a cama, seja aquele consolador ao lado. Meu Deus, se essa minha voz, esse vídeo, esse programa está chegando agora dentro de um lar que está passando por dificuldades conjugais, problemas com filhos, relacionais. Ó Deus eterno, abençoe essa casa, abençoe esse lar. Tua boa mão se faça presente e tu sejas entronizado nessa casa. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão enlutados, perder alguém, um ente querido. Senhor, eu quero, Senhor, continuar no teu altar de graça, te pedindo para aquelas pessoas que estão desempregadas, estão com algum problema financeiro. Ó Deus, por favor, abençoe essas pessoas. Quero te pedir, ó Pai, pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana das Graças, espalhada pelo nosso estado. Nós temos ali em Petrolina, abençoe a tua igreja ali, abençoe lá em Serra Branca, na Serra da Ladeira, abençoe também, Senhor, a igreja lá em Triunfo, abençoe em Casa Amarela, abençoe aqui a Igreja das Graças com todos os seus ministérios, abençoe o conselho da igreja, pastor Sávio, pastor Humberto, pastor Jean-Marc, pastor Letinho, abençoe todos os presbíteros, junta diaconal toda, Senhor. Ó meu Deus, queremos te pedir, Senhor, que tu abençoes o nosso país. Todos os que estão investidos de autoridade nesse país, derrame a tua bênção sobre eles, ó Deus, e que a salvação chegue a essa nação. O teu nome, o teu evangelho, essa boa notícia, chegue a essa nação brasileira, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Você termina não querendo parar mais. É bom falar com o Senhor. É bom estarmos aos seus pés. Amém? Meu amado, nós vamos agora abrir nossas Bíblias. Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia junto conosco. Ó, já que nós estamos fazendo tanta promessa, tantos compromissos, né, no início do ano, eu queria que você se comprometesse a não perder um pastoreio. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Além de ser um momento maravilhoso, tem essa oportunidade de você ler a Bíblia toda, capítulo por capítulo. Você já imaginou que bênção, que graça é isso, né? E hoje nós estamos estudando o livro de 2 Samuel, no capítulo 10. Então, é um texto muito interessante. Esse capítulo 10 tem 19 versículos. E como nós sempre fazemos, eu queria ambientar vocês o momento em que está vivendo Davi e o povo de Israel aqui no capítulo 10 de 2 Samuel. Primeiro eu gostaria de falar para vocês que Davi já tinha consolidado seu reino. Conquistou Sião, levou a arca para Jerusalém, e a palavra de Deus diz que no capítulo 5 que Davi é ungido o rei sobre todo Israel. Tá certo? Então, várias vitórias Deus tem dado a Davi. O Senhor faz uma aliança com Davi, e ali a gente começa a ver os textos de ações de graças que Davi, né, entoa. Várias vitórias que o Senhor tem dado a Davi. O contexto imediatamente próximo, que é o capítulo 9, né, que antecede a esse, nós vimos a generosidade de Davi com a descendência de Saul, né? Um dos filhos de Jonatas, que é o Mefibosete, né? Então ele começa a falar aqui com Mefibosete sobre a graça de Deus, e ele passa a comer no palácio do rei. Essa é uma história maravilhosa que eu sei que vocês viram ontem, tá certo? E foi muito abençoado. Capítulo 10. Vamos contar aqui o que é que estava acontecendo. Do versículo 1 ao 5, eu vou ler para vocês verem a gênese de todo o capítulo. O que é que está acontecendo? Olha só. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, que era Naás, o nome desse rei. O filho dele, Hanum, assumiu o trono. Versículo 2. Então Davi disse: eu vou usar de benevolência com este povo, porque o rei Naás, que morreu, foi muito generoso com Davi, tá? E sempre teve uma aliança muito boa, e é isso que diz o versículo 2, né? Ele falou assim: como seu pai usou de bondade para comigo, eu vou usar de bondade para com o filho dele, que está assumindo o trono agora. Tá certo? Então, naqueles tempos, meus irmãos, essas alianças eram renovadas. Quando morria um rei, assumia o outro, ia uma comitiva e normalmente se renovavam as alianças que haviam feito. Tá? Então, ele vai lá, manda homens, né, do seu exército, da sua comitiva, participar do funeral, vamos dizer assim. Levar as condolências, né? Meus sentimentos, Hanum, parabéns por estar assumindo o trono. Entretanto, está assumindo numa situação difícil, a morte do seu pai. Eu venho aqui trazer os pêsames, as condolências, os sentimentos do nosso rei Davi. Olha só vamos dizer assim, a sensibilidade, né, de Davi, né? Eu me lembro quando meu pai era comerciante ali no centro do Recife, e um senhor que era dono de uma loja lá também faleceu. Eu me lembro, era muito tenra idade, mas uma coisa ficou na minha cabeça. Essa família até hoje, quando encontra, né, alguém nosso, assim, minha mãe principalmente, são muito amistosos, abraçam, por uma única atitude que meu pai teve. Quando o pai deles morreu, meu pai foi o único que fechou a lojinha, baixou as portas em sinal de luto, de tristeza, né? Isso foi uma coisa assim que ficou marcado na minha mente.
Mas o que estava acontecendo é exatamente isso. Foi uma atitude de Davi de dizer, olha, eu quero levar as condolências e tal, né? Só que veja, meus irmãos, preste atenção aqui, já é um primeiro ensinamento que nós tiramos. Como a má interpretação pode gerar problemas seríssimos. E no caso aqui, vocês vão ver o que uma má interpretação e o que você ouvir maus conselhos, o que é que causou? Causou uma guerra, meus irmãos. E não foi só entre os filhos de Amon e Israel, não. Vocês vão ver aqui no decorrer do texto que envolveu muita gente, até outros exércitos, contratação de mercenários, uma coisa horrível. Tudo porque uma má interpretação e um mau conselho. Tá? Primeiro ensinamento. Por quê? Quando chega o pessoal de Davi para dar as condolências, os amigos do novo rei que assumiu, o filho do falecido, chegou assim e diz, você acha que Davi está dando uma de bonzinho, mandando condolências? Ele veio, foi espiar a terra. Veio olhar os pontos fracos e agora que seu pai morreu, ele vai, entendeu? Dizimar a gente aqui. Percebam, veja só, que coisa maligna, né? Má interpretação e péssimo conselho. O que é que aqueles homens fizeram com o pessoal, a comitiva de Davi? Cortam a barba daqueles homens pela metade, que isso aí é uma desonra e uma humilhação tremenda. Se vocês forem ler lá em Isaías, né? Vocês vão ver que Isaías capítulo 15, versículo 2, vocês vão ver como a barba era sinal de respeito, né? De honra. Então, eles raspam, não a barba toda, mas raspam pela metade, mais humilhação ainda. E achando pouco, eles cortam metade da roupa daqueles homens, aparecendo as nádegas deles. É o que a palavra de Deus diz aqui, entendeu? Olha o conselho. Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá? Não é nada disso. Davi enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-la. Olha a interpretação que é feita. Então Hanum, está no versículo 4, prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Meus amados, olha só que coisa terrível, né? Então, quando Davi soube desse ocorrido, meus irmãos, está lá no versículo 5, eu vou ler para vocês. Sabendo disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, a esses homens que foram humilhados, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vocês poderão vir. Meus amados, essa passagem aqui mostra uma atitude cuidadosa que Davi teve com os homens dele, né? Os seus servos, de não se expor, não serem humilhados, não passar vergonha, né? Tá me vindo à memória agora um acontecimento, faz muito tempo, na minha época escolar ainda, fui cortar o cabelo e o barbeiro, acho que devia ser qualquer coisa, menos barbeiro, devia ser carpinteiro, açougueiro, mas menos barbeiro, né? Hoje tem cabeleireiro, mas até hoje eu ainda uso barbeiro mesmo. Rapaz, esse cara fez um famoso caminho de rato. E aí eu fui para outro barbeiro com meu pai, e o cara falou, rapaz, não tem como ajeitar esse negócio não, tem que raspar a cabeça. Rapaz, eu fiquei mais ou menos ali, acho que uma semana trancado, com vergonha de sair de casa com a cabeça raspada, mas depois tinham outros meninos lá que estavam com o piolho na cabeça, rasparam a cabeça também, os pais rasparam a cabeça, aí eu falei, já que tem outros carecas, eu saí, tive coragem de sair na rua. Mas era a vergonha que esse pessoal estava passando, né? Davi mostrou uma sensibilidade tremenda. Fiquem aí, não voltem aqui para Israel, para não se expor, e quando a barba de vocês crescerem, vocês voltam. Só que
Eu tenho um primeiro ensinamento, né? Uma má interpretação, ouvir mau conselho. Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz o seguinte: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Antes de verificar se era isso mesmo que Davi queria, enviando lá a comitiva, deveria verificar, mas aquele povo cometeu insensatez e agora não somente vergonha, vão passar por as agruras de uma guerra. Porque Davi, com aquela atitude de Hanum, e ele percebendo que afrontou, né, a Davi e os seus homens, com aquela atitude humilhante, o que é que eles fazem? Eles começam a se preparar para a guerra, está lá no versículo 6 ao versículo 8. Vendo, pois, os filhos de Amon que se havia tornado odiosos a Davi, porque Davi ficou com ódio do que aconteceu, mandaram mensageiros tomar soldados dos 20.000 homens de pé dos sírios. Então, veja bem, nem ele, né, confiava que o exército dele iria ser páreo para Davi. Então, ao invés de ele já ter humilhado os homens, Davi ficou com ódio, né? Se tornaram odiosos. Não era mais fácil eles pedirem desculpas? Eu acho que até aí também, decisão precipitada novamente dos amonitas. Decisão precipitada. Quando eles perceberam o erro que eles cometeram, gente, pede perdão, pede desculpa, me perdoe, foi um mal entendido, né? Mas não. Vai ter problema, vamos contratar mercenários e juntos nós vamos combater. E pelo que dá a entender no texto, meus irmãos, né? Pelo que dá a entender no texto, lá no versículo 7, olha só, o que ouvindo Davi, que né, o Hanum, o novo rei, né, dos amonitas, além de se preparar para a guerra, ele contratou mercenários sírios para a batalha. Isso nos mostra que Davi não estava querendo combater, não. Olha quanta insensatez, tudo por causa de uma má interpretação. Então, cuidado na sua língua. Cuidado no que você infere, no que você deduz. Cuidado, cuidado. Pode estar deduzindo, pode estar avaliando errado. Ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes, está lá no versículo 7. Então, meus amados, olha só que coisa, né? Uma coalizão, uma guerra por causa do mal entendido. Os amonitas se puseram, né, em posição de combate. E veja que detalhe estratégico, né? Os amonitas ficaram dentro da cidade e colocaram no campo aberto os mercenários, sírios, né? Em duas frentes. A palavra de Deus vai nos dizendo aqui sobre essa história. Joabe, um grande e experiente homem, né? Comandante do exército de Davi, experiente em guerras, ele percebeu e dividiu também o seu exército em duas partes. E ele falou assim: olha, eu vou combater nessa frente. Se eu perceber que você perceber que eu estou perdendo, você vem nos ajudar. Veja que coisa interessante, viu? Veja que coisa interessante, né? A situação era crítica. Então, diante desse desafio grande, meus irmãos, a gente vê que a união, né? Um ajudando o outro, né? Nessas suas batalhas, né? Vou abrir um parênteses aqui e fazer aí uma aplicação. Porque muitas vezes você está numa frente de batalha. Você está lutando contra certo tipo de coisa. Mas você tem irmãos, amigos seus, que podem estar junto com você. Ah, mas o meu irmão ali tem outro tipo de problema. Sim, mas se você perceber que eu estou fraquejando nesse problema que eu estou tendo com meu filho ou com a saúde, por favor, deixe o que você está, né, o inimigo que você tem ali em contato e me ajude.
Eu achei isso muito interessante. Eu achei muito interessante. Porque diante desse desafio tão grande, essa decisão de Joabe foi muito estratégica. E é uma decisão estratégica para nós que vivemos o corpo de Cristo, né? Nesse momento, é o que eu falo, né? Eu acabei de falar para vocês. Joabe demonstra um princípio fundamental, meus irmãos, para a vida cristã, que é um ao outro se ajudar, né? A importância da união nas batalhas da vida. Vá lendo depois o texto, no versículo 10 do capítulo 10, né? Veja bem, e o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou na linha contra os filhos de Amon, e disse Joabe, 11, versículo 11, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Não é interessante aqui? Isso aqui mostra que Joabe compreendia que sozinho ele não ia dar conta. Isso mostra para mim que sozinho eu não dou conta. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim. E nós precisamos um do outro. Nós somos um corpo. Se o pé disser assim, para que eu quero o olho? Né? Lembra lá em Coríntios? Então nós somos todos um corpo. Um precisa do outro. E eu vejo isso aqui, né? Esse princípio aplicado assim de uma forma tão maravilhosa, que é como diz lá em Eclesiastes, capítulo 4, no versículo 9 e 10, quando ele diz assim que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, né? E ele fala, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho, é melhor serem dois do que um. Além da estratégia, né, de Joabe ali, você veja que houve palavras de ânimo, um para com o outro, diante dos seus problemas, diante das suas batalhas, diante dos seus inimigos. Que coisa maravilhosa. Veja bem, né? Versículo 12. Ser forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. O que parece aqui é que Joabe não confiava apenas no poderio militar, na força militar. Ele sabia que no fim a vitória era do Senhor. A conclusão do versículo 12 é patente. Faça o Senhor o que bem lhe parecer. Você vai ter vitória, bênção. Também se o Senhor quer entregar a gente nas mãos dos inimigos, bênção também. Vai acontecer o que bem parecer ao Senhor. Só que um ajudava o outro se estivesse em apuros ou estivesse tendo problemas. E palavras de ânimos. Vamos lá, pessoal, sejam fortes. Vamos pelejar varonilmente pelo nosso povo, pela nossa cidade. Você tem orado pela cidade do Recife? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelo país? Você tem orado pela sua família? E peça para outros, né? Vamos lá, ser forte, não esmorecer. O Senhor ouve as nossas orações. Então, esses são exemplos muito bons que eu fico vendo aqui, né? Essa confiança no Senhor. Faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Se Deus quiser nos dar vitória, Ele vai nos dar, né? Provérbios capítulo 21, versículo 31 diz assim que o cavalo prepara-se para a batalha, mas de quem é a vitória? É o Senhor que dá. Dito isso, meus amados, a gente vê agora já quase que impossível, né? Não ter uma vitória. Existia uma submissão a Deus, existia uma forte união, um vínculo de união e palavras de encorajamento. Como é que a gente não pode passar por esse inimigo ou por essa guerra? Se você tem irmãos seus lhe ajudando, palavras de ânimo e a lembrança de que o nosso Deus é que comanda todas as coisas e que é soberano e continua sentado no trono. Você acha que não fica mais fácil essa batalha? Você acha que não fica mais fácil vencer esse inimigo? São meios de graça, meus irmãos. São meios de graça.
que nós temos à disposição e muitas vezes nós não usamos. O que se vê do versículo 13 até o versículo 14, quando diz que Joabe avançou com o povo que estava com ele, travou batalha com os sírios e os sírios fugiram diante deles. Quando os filhos de Amon viram que os mercenários que eles tinham contratados estavam virando as costas e indo embora, os amonitas também, recuaram. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, entraram na cidade. E Joabe voltou, foi embora para Jerusalém, apaziguou a coisa. Só que Hadadezer, está lá no versículo 16, fez com que vamos retornar lá novamente. Não é assim as nossas lutas, né? Você vence uma luta aqui, daqui a pouco surge outra. O inimigo não se dá por satisfeito. Bem diz a palavra de Deus quando ele diz que o nosso inimigo, o diabo, ele está ao redor, em derredor ali, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Essa é a nossa caminhada aqui na terra. Luta, mas temos vitória. Qual foi o resultado? O pessoal fugiu e esse é um detalhe importante, meus amados, que esse capítulo também nos ensina que a força do inimigo, ela não é absoluta. O inimigo pode se reagrupar, mas nós temos a confiança que a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O povo estava exatamente nesse contexto. Sabendo que o Senhor era que ia dar vitória, estavam sujeitos a ele, um ao outro com palavras de ânimo, e Joabe sabia, que se precisasse de ajuda, estivesse perdendo força contra o inimigo, outros chegariam. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero que você tenha essa certeza que na nossa comunidade, você pode contar com seus irmãos, com palavras de ânimo e oração, se você estiver perdendo alguma batalha ou em alguma dificuldade. Meus amados, olha o que é que está acontecendo aqui a partir do versículo 15 que eu falei. Os sírios reagruparam e aí vem uma batalha decisiva e dessa vez vem o comandante do exército na frente, Davi. Espero não estar forçando o texto, mas eu me lembro Daniel orando, E quando Deus envia, sou príncipe do exército do Senhor. Desde que você começou a orar, eu vim, mas o príncipe do exército da Pérsia tentou me impedir e ele chega lá para trazer a boa nova e a vitória para Daniel. Então, a batalha se tornou decisiva e o general, o rei, foi na frente. Você nunca vai estar sozinho, meus irmãos. Minha irmã, nunca você vai estar sozinho. Quando você perceber que a batalha está renhida, que o inimigo parece que se reagrupando e vindo com mais força, você tem irmãos ao seu lado no primeiro momento, mas se a coisa se intensificar muito, alguém que nunca saiu do nosso lado que está comandando todo esse negócio. É o Senhor. Aí a gente vê que com essa reunião ali de Davi, os comandantes sofrem uma derrota fragorosa. É aquela coisa, O Senhor pelejará por vós e vós calareis. A derrota foi tão grande, meus amigos, mas tão grande, que até os arameus, os sírios ali que tinham ido ali como mercenários apoiar os amonitas, a palavra de Deus diz que eles não quiseram mais apoiar mais os amonitas. Tudo por causa de uma má interpretação e dar ouvido a um péssimo conselho. Coisa, Coisa interessante. Mas, meus amados, o texto diz lá no versículo 19, que já é o final do texto.
quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel. Isso são os mercenários, tá? Que os amonitas fizeram a batalha de uma forma infantil, tá? Inconsequente. Chamaram mercenários. Os mercenários perceberam que Israel havia vencido, fizeram paz com os israelitas e se sujeitaram a eles. Vejam só o resultado dessa insensatez dos amonitas. Até aqueles que eles podiam contar, mesmo pagando para que combatessem por eles, esses foram os primeiros que reconheceram a vitória de Davi e se sujeitaram a ele. A quem mais os amonitas iam recorrer? Meus amados, essa rendição mostra que Deus ele estava conduzindo todos os acontecimentos para estabelecer Israel, naquele contexto, como uma potência militar, uma potência como nação entre aquelas outras. Então, vejam bem, meus amados, quando Deus está no controle, até os inimigos que estão querendo lutar com você, eles são forçados a perceber que a vitória é sua, né? Então, eu concluo esse texto, é bem curto, é uma história só, mas que esse princípio se repete. Provérbios 21:30 que diz que não há sabedoria, nem discernimento, nem plano que possa opor-se ao Senhor. É o Senhor que peleja por você. Como diz lá em Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós, vós calareis. O inimigo se levanta, clame ao Senhor, tá? É isso que o Senhor nos fala. Meus amados, eu sempre concluo citando alguns motivos de oração de acordo com o que nós lemos no texto. Primeiro motivo de oração, pedir a Deus discernimento antes de julgar qualquer coisa e qualquer situação, ou você querer interpretar as intenções dos outros. Peça discernimento ao Senhor. O Senhor ensina-nos a agir com sabedoria, meus irmãos. Então, o que eu vi aqui foi, eles tentaram avaliar a intenção erroneamente. Não vamos fazer isso. Pedir discernimento a Deus para não estar julgando as intenções dos outros, porque você vai julgar errado e o que era uma coisa boa, mal interpretada, pode se tornar numa guerra e você perder muito. Segundo motivo da oração, pedir ao Senhor para confiarmos que Deus ele está conosco nos momentos de humilhação. Lembrar, Senhor, fui humilhado, né? Raspar a barba pela metade, as nádegas estão aparecendo. O Senhor é fiel para nos livrar de quem nos humilhou, né? Das nossas humilhações. E o terceiro e último motivo, para nós enfrentarmos os nossos desafios, os nossos inimigos, com coragem e com fé. Coragem e com fé. Observem, se o teu irmão está ali, né, na luta com algum problema, que seria o inimigo dele, você tem lutas, mas se você ajudar o seu irmão, o Senhor vai lhe abençoar. Mudou Deus a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então, se compadeça das lutas dos outros, né? Isso aí eu acho que é uma boa pedida para o ano de 2026. Você tem mais prudência no julgar, nas suas avaliações. Você confiar que existe um Deus que peleja por você nas suas humilhações. Né? O mal entendido poderia ter ocorrido. E eles voltaram para Davi, eles falaram que não entenderam e tal, mas eles humilharam. E Deus não se deixa escarnecer, né? Ele batalha pelo seu povo. E, por último, enfrentar os nossos desafios, as nossas lutas, os nossos inimigos com coragem e com fé, que você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar, encerrando?
Deus, muito obrigado. Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É apta, Senhor, para discernir pensamentos e intenções, juntas e medulas. Deus, que palavra poderosa é a tua palavra. Então nós cremos, Senhor, que tudo que foi falado aqui vai encontrar um coração fértil, porque a tua palavra diz, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Eu creio que todos os que estão ouvindo, estão vendo depois, serão edificados pela tua palavra, que nos ensina, Senhor, a não fazer mau juízo, a não ter mal interpretação. Pai, nos dá discernimento, que a gente possa se encorajar um ao outro e socorrer no momento em que aquele irmão nosso está sofrendo alguma derrota, algum revés. Senhor, nos faz crer mais e mais na tua soberania. Ajude cada um que está ouvindo, tu sabes a necessidade de cada um. Abençoa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Um abraço bem forte. Eu desejei feliz ano novo, eu vim romper o ano aqui na igreja, como sempre faço, abracei muita gente, voltamos para o culto do domingo passado, Santa Ceia, abraçando todo mundo, desejando feliz ano novo, e eu quero desejar para você que está iniciando aí, escutando isso aí que eu não pude abraçar, que Deus abençoe muito o seu ano de 2026. Bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.